houve um momento de crise minha em relação à minha rede social. Sabe em que momento? Quando? Com a chegada do ChatGPT. Eu escrevo para mim, né, no exercício pessoal de refletir, e aí, por uma preferência pessoal, eu reflito sobre questões que são subjetivas e que são complexas, né? Talvez eu acho que o superficial, ele não me encanta. E tá tudo bem falar sobre o superficial e escrever sobre o superficial também, né? Sejam muito bem-vindos ao NaProaCast, o podcast sobre negócios para médicos que querem crescer com autoridade, se posicionar tanto no consultório quanto no digital, sem perder a ética e o propósito da medicina. E hoje eu estou com um convidado muito especial, o Dr. Alberto Goraebe. Hoje eu recebo ele é médico psiquiatra, doutor em saúde integral, formação em psicogeriatria e cuidados paliativos. E ele tem essas áreas aí que concentra a ênfase da sua atuação. É preceptor do IMIP, um hospital aqui de Pernambuco, professor da Faculdade de Medicina e tem uma contribuição importante na educação médica. Além da carreira acadêmica e clínica, o Dr. Alberto também compartilha o trabalho dele nas redes sociais, onde já reúne mais de 7.000 seguidores de forma consistente e responsável. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre mentalidade, como não adoecer, como a gente pode usar as redes de forma saudável e construir uma carreira médica sustentável. Legal demais estar aqui compartilhando esse sofá com você, né? E compartilhando aí nossa conversa com a turminha que daqui a pouquinho vai estar acompanhando aí nossa conversa pelo podcast, né? Muito bom, muito bom. Obrigado por estar aqui. Prazer. Vamos conversar sobre esse assunto que às vezes é negligenciado Sim. pelo médico que entra naquele ciclo de estar sempre fazendo o que todo mundo faz na carreira. E aí, me conta uma coisa, assim, Alberto. Eu te acompanho já pela rede social já há algum tempo e já ouço falar muito bem de você pelos outros colegas, pelo seu trabalho. Já vi vários textos seus sobre a profundidade dos cuidados paliativos. Então, eu te conheci através do teu trabalho nas redes. Sim. Não foi assim, a gente não se conhecia pessoalmente, pessoal. A gente não se conhecia. Sim. Somos de Recife. Pois é. Um ouve falar bem do outro. Sim. E aí, assim, me chamou a atenção o teu trabalho na rede social, porque você se posiciona de forma ética, você se posiciona com alma e com sua essência. Então, me conta, como que você entrou na rede social e qual a sua visão para poder ter integrado com a tua carreira? Me conta. Poxa, assim, e que responsa também eu vi de você, né? Uma pessoa que para mim eu admiro e que é uma referência nesse contexto. Mas falando especificamente desse movimento que eu venho construindo, né, nesse sentido, acho que você trouxe 2 pontos muito importantes, sabe, Andrea? E que tanto são pontos que não são consolidados, eu revisito isso todos os dias, eu acho. Tudo que eu escrevo, que eu posto, que eu compartilho, tem um crivo ético e tem um crivo subjetivo de afetividade que é minha alma, sabe? Às vezes tem coisas que estão aí na pauta, que tá todo mundo falando sobre, que tá todo mundo compartilhando, e que às vezes aquilo não fala sobre mim, aquilo não toca meu coração, então aquilo vai ser uma pauta que não vai entrar dentro do meu script, entendeu? Mas tem coisa que também não tá no hype, que não é falada e que não é dita, que pra mim faz muito sentido e que eu vou compartilhar, independente do que aquilo vai repercutir ou de como as pessoas vão acessar aquele conteúdo, porque pra mim faz sentido. Sabe? Então, uma das coisas que eu penso e que eu discuto até com outros colegas que sigam para a gente discutir sobre isso, é que em tudo que a gente faz, aqui a gente fala dentro de uma perspectiva do nosso trabalho dentro do meio digital, em tudo que a gente faz tem que ter alma, tem que ter essência, porque se falta isso, falta o sustento do processo e em algum momento vai perder a graça, fica morno, fica superficial e deixa de fazer sentido, né? Então, na hora que a gente fala dessa alma, ela tem que estar muito presente. Só que essa alma tem que estar atravessada pela ética, né? E eu acho que a gente começar essa conversa falando sobre isso faz muito sentido, né? A gente que está envolvido com a educação médica, né? A gente que acaba sendo referência para jovens aí que estão entrando no cenário, para o estudante, para o residente, para o pós-graduando, a gente não pode colocar a ética em segundo plano como se fosse um acessório que vez ou outra pode fazer parte, né? Então a gente pode... E o que é interessante ser dito, né? A gente consegue fazer com alma, consegue fazer bem e fazer com ética ao mesmo tempo, né, cara? Eu acho que isso leva a gente para um lugar de muito mais conforto nessa caminhada, né?
Você falando aqui sobre a sua essência, me lembrou muito. É como se você estivesse escrevendo um livro com Sim, recortes do seu pensamento, da total, sua visão cara. de mundo, né? Total, total. E sabe uma coisa que eu acho que a gente já pode até levar esse contexto? Aham. Houve um momento de crise minha em relação à minha rede social. Sabe em que momento? Com Quando? a chegada do chat GPT, da inteligência artificial. Porque eu vi que talvez esse tempo que eu levava para poder escrever podia ser muito mais objetivo se eu colocasse um prompt adequado e ele formulasse para mim um texto. E aí eu acho, André, que mais ou menos durante um mês, mais ou menos, não era eu que estava ali na minha rede social. Eu levava a minha ideia para a inteligência artificial, ela formulava lá alguma coisa, eu copiava e ia para o meu Instagram. E sabe o que aconteceu? Eu morguei totalmente da minha rede social. Perdeu a graça completamente, sabe? E eu fui percebendo isso ao passo que eu entendi que não era eu que estava ali. Porque escrever para mim me cura, por exemplo, né? Falar sobre o que faz sentido para mim me cura. Na hora que eu tô ali escrevendo, eu tô refletindo sobre processos que estão no meu dia a dia, na minha rotina, os desafios da prática clínica, né? A gente trabalha com questões muito complexas. Eu escolhi ser psiquiatra e paliativista. Cara, não tinha nada mais, não é? Na hora que a gente olha. Então, o ato da escrita, do posicionamento, ele me alivia também. É terapêutico para mim esse contexto, sabe? E aí, na hora que a inteligência começou a fazer por mim, morguei, perdeu a graça. Eu cheguei a deletar o Instagram por um tempo, sabe? Assim, excluí o aplicativo. E aí depois eu fui resgatando essa essência e eu voltei para fazer o que fazia sentido para mim, entendeu? Escrever com a minha emoção, com o que faz sentido, compartilhando a minha rotina. E eu sigo fazendo isso de forma muito positiva, sabe? Eu gosto de estar dentro disso, sabe? Não tem um senso de peso, de obrigação, né? Eu entendo, e aí acho que é um paralelo, é trabalho, é Isso. trabalho. Uhum. É trabalho, né? Tudo que eu posto, que eu escrevo, que eu gravo, que eu articulo, é trabalho. E tá tudo bem, mas é um trabalho que fala sobre a alma, que fala sobre a essência. E por isso que não tem um peso, talvez, da obrigação, E é né? por isso que você consegue transbordar o que você faz. E você Sim, transbordou e sim. chegou até mim. Pois é. Olha isso, Através né? dos Que interessante. colegas que compartilhavam, que Sim, divulgavam, e você sim. trazia sua alma, e você chegou até mim e você me tocou. Pois é, e isso, sabia que você está falando aí, e eu agradeço e recebo com gratidão a sua Uhum. fala, mas eu escuto muito dos pacientes isso. Vê que coisa interessante, Uhum. né? Então, assim, de repente chama a atenção. E outra coisa que eu acho que falar sobre isso faz sentido. Na hora que a gente escreve, e eu digo sempre, eu escrevo para mim, né, no exercício pessoal de refletir, e aí, por uma preferência pessoal, eu reflito sobre questões que são subjetivas e que são complexas, né? Talvez eu acho que o superficial ele não me encanta. E tá tudo bem falar sobre o superficial e escrever sobre o superficial também, né? Não me encanta. E aí, na hora que eu escuto de um paciente que refletiu sobre aquilo, sabe, cara, tem uma coisa que é meio óbvia. Eu tenho o hábito de postar sobre minha prática de atividade física de manhã, quando eu tô saindo da academia ou da praia. E é legal quando o paciente fala que eu tô ficando inspirado no seu processo. Tem uma frasezinha meio cabalística que eu digo que tem um template no Instagram que é: teu corpo é tua casa, cuida dele. Tem noção da quantidade de paciente que já falou que lembra daquilo ali, que na hora que pratica atividade física faz, sabe? Então, assim, não é ser exemplo para ninguém, a gente não é exemplo no sentido, assim, de uma figura que sabe mais ou que entende mais, mas que na hora que a gente se coloca ali naquele processo, entendendo que é trabalho, apesar de não ser obrigação, eu acho que é trabalho, mas não é obrigação, e a gente faz com alma e com ética, a coisa vai fluir, cara. A coisa flui completamente. Um trabalho devolve, né? Sim, total. Então Total. você inspira as pessoas. Você pensou em montar sua rede social quando? Aí você começou Sim, a postar quando? sim. E você encontrou alguma barreira interna na hora de se Sim, expor? sim, total, total, né? Uhum. Então, assim, sabe, o dia zero da minha rede social foi o dia que eu acabei a residência médica, né? Então, acho que, sei lá, 1º de março do ano lá, após a residência. E aí foi interessante isso, porque é como se eu não me autorizasse, apesar de já ter vontade de compartilhar sobre minha rotina, de compartilhar sobre minhas reflexões sobre saúde mental durante a residência. E aí acho que já vem a primeira problemática. Por quê? Né? Que crença era essa que eu tinha que, enquanto residente, eu não podia me posicionar enquanto médico e residente de psiquiatria naquele momento, né? E aí eu compartilhava várias coisas, minhas reflexões na minha rede social privada, e que na época era até o Facebook, né? Então hoje em dia, não sei se vocês se lembram, existe o Facebook aí, e a gente escrevia, né? Só que aquilo era muito... Era a minha foto do meu dia a dia com o meu Facebook, né? E de repente uma reflexão prática do dia a dia. E aí existia esse desejo de eu me posicionar, já agora, de fato, numa rede social enquanto médico, enquanto psiquiatra, e aí veio o primeiro momento em que a rede social foi fundada e começou a ser compartilhada, né? Então, acho a primeira questão que eu tive que trabalhar dentro de mim
era que entrar na rede social não ia de encontro ao meu trabalho profissional e técnico, ou muito menos ao meu profissionalismo. De jeito nenhum, né? Eu acho que isso é a primeira coisa que fica aí para as pessoas que estão ouvindo a gente, né? Tá dentro do meio digital não exclui o nosso trabalho técnico, não exclui a nossa capacidade e a nossa construção profissional, muito pelo contrário. Né? Hoje em dia é muito óbvio que estar na rede social é um fator contributivo para a minha saúde profissional. Isso é muito óbvio para mim hoje em dia, né? Eu falo saúde profissional enquanto tranquilidade, enquanto as pessoas já entenderem do que eu faço. Quem talvez não para quem não faça sentido o que eu faço, nem chega para mim e tá tudo bem do mesmo jeito, né? Então acho que a primeira barreira foi entender que estar dentro de uma rede social não ia de encontro ao meu profissionalismo. Acho que esse é um ponto, né? E um outro ponto era que estar na rede social não significava uma infração ética. Não significava ir falar de coisa errada, não significava ir falar de coisa que não tem fundamento técnico, científico ou evidência. Muito pelo contrário. Né? Então, assim, acho que vencer essa barreira inicial foi um processo importante e depois que a coisa começou a fluir, foi muito orgânico, foi muito natural. Foi muito natural que você, hoje em dia, você faz assim e sente falta de fazer. Eu E não sinto. deixa o GPT fazer por Não você. deixo, cara, não deixo. Assim, ele me ajuda em milhares de outras coisas na vida hoje em dia. Mas na hora que é pra escrever, que é pra produzir o que eu falo, ele não encanta meu coração. Ele me é útil pra outras coisas lá. E aí você falando agora de alma, de essência, do que é natural para você, tem algo que as pessoas hoje em dia buscam muito, né? Essa diferença, que é o cuidado que a gente precisa ter nessa rede social, Sim. que é a diferença entre aparecer, entre você ajudar e performar. Sim. E hoje em dia, às vezes as pessoas, porque eu quero engajar, eu quero Sim. números. Então, assim, me conta, assim, quais cuidados que a pessoa Perfeito. que entra na rede social que precisa ter do ponto de vista também de saúde mental. Perfeito, perfeito. Como Acho que que é? você trouxe um ponto agora que até acho que complementa o raciocínio de antes, né? Que eu tinha muito essa crença lá no começo, que é, não, eu tenho que ter uma super produção, eu tenho que ter um entendimento, ou talvez uma super tecnologia para poder me colocar aqui dentro. Até porque, vamos lembrar, eu acho que vale a pena falar sobre isso. Na hora que eu abro uma continha e ela é pública, eu estou exposto. A gente está exposto aqui dentro, né? Então, assim, e na hora que eu estou exposto ao paciente que vai dizer que foi massa o que eu falei, ao familiar que vai dizer que foi que refletiu sobre aquilo que eu disse. Mas eu estou exposto também ao meu colega que achou que eu falei besteira. Eu estou exposto a alguém do mercado que acha que foi ridículo o que eu disse e que pode me criticar por conta disso. Né? Eu acho que isso é uma outra camada que a gente pode falar mais na frente. Mas na hora que se fala da performance, né? E aí eu acho que é uma outra camada, sabe, André? A gente vive hoje, dentro e fora da mídia social, um momento do mundo em que as pessoas elas querem performar bem por tudo o tempo todo. Não é só aqui dentro. Né? A gente quer ser muito bom em tudo. A gente quer ser muito bom no trabalho, a gente quer ser muito bom com a família, quer ser muito bom até no lazer, no que é hobby. Que demanda é essa, sabe? E às vezes eu vejo, e sim, isso é uma crítica, mas eu tô falando de mim, né? Os colegas que eles se posicionam e parece que eles que tem toda uma manobra arquitetada para poder dar uma palavra de 20 segundos. O cabelo tá feito, a maquiagem tá feita. Tem uma coisa que eu brinco assim internamente, vou começar a falar, e aí tem o cafezinho que não tem café, e a gente vê que não tem café no vídeo. Você já viu isso? Aí não tem, mas é porque e como se fosse necessário. Cara, não precisa, acho que assim, na minha opinião, você podia ter falado a mesma coisa sem ter que se montado tanto. Por que eu digo isso? E eu acho que é importante. Porque tudo isso já consome energia. E aí eu acho que é mais energia para poder organizar o cenário, para poder organizar a roupa, para poder até pensar no café, que nem café tem para aparecer no vídeo, do que para poder passar uma mensagem de 30 segundos que vai tocar e vai fazer sentido para alguém. Isso para mim é performance. E que no fim das contas, eu acho que esgota muito mais e cansa-se muito mais. Né? Hoje eu saí do hospital e aí tive uma discussão muito massa com meus residentes. E aí eu cheguei em casa, na garagem, eu gravei um vídeo de dentro do carro. Com a roupa que eu tava do hospital, o meu jaleco assim pendurado atrás, e eu gravei aquele vídeo. E acabou. Sabe? Eu nem percebi se a roupa que eu tava adequada, se o som era o melhor possível. E eu acho que na hora que a gente leva mais leveza pro processo, a gente se... E aí eu acho que chega nesse ponto da sanidade, da saúde mental. Porque a gente diminui a cobrança. Diminui o que eu chamo, é um termo assim meio de angústia de performance. Sabe? Cara, pode ser mais leve, pode ser mais fluido. E você vai lá e se posicionou da forma... E às vezes com muito mais essência, com muito mais alma do que com a performance toda que foi forçada ali naquele processo. Né? Então acho que
trazer a leveza para essa comunicação digital, Andrea, é um ponto que tem que estar muito na cabeça das pessoas, sabe? Pode ser mais simples, acho que esse é o ponto. Pode ser mais simples, sabe? Pode ser mais leve, pode ser mais orgânico. E aí talvez a gente chega num ponto que a galera do marketing fala muitas vezes. Quem se conecta comigo é uma outra pessoa. Né? Aquela história, a pessoa se conecta com pessoa, não se conecta com um manequim, né? Não se conecta com alguma outra coisa. Né? Não sei se você já viu, por exemplo, eu já testei isso também. A gente tem IA hoje em dia que eu posso jogar lá dentro um vídeo meu falando e gravar um áudio, e eu jogo um texto, e a IA ela monta o meu avatar. Né? E se você não me conhecer, você talvez não note que é um avatar, que não é Alberto que está ali dentro, entendeu? Só que todas as vezes que eu tentei fazer isso, e obviamente uma autocrítica, que é uma outra camada dessa conversa, eu não vi alma. Era um avatar falando com minha voz, até a expressão facial do avatar é igual à minha, sabe? Mas que não tem alma naquele contexto. E aí talvez eu ia virar um produtor em série de conteúdo, sem alma, vazio, e que não ia fazer sentido. Então acho que talvez a missão que eu mais trago, assim, e aí compartilhando minha pouquíssima experiência, é leveza. E aí uma leveza para tudo na vida. Eu acho que o nosso público é preponderantemente de médicos aqui dentro, né? A gente, enquanto médico, a gente é alimentado por essa angústia de performance desde antes de ser médico, desde antes de ser estudante, né? Então, no colégio, a gente já é cobrado por dizer, eu quero fazer medicina, então você já tem que ser bom nesse começo. Você já tem que ir para a melhor turma do terceiro ano, não é assim? É isso. E aí você já tem que passar no vestibular. E na faculdade não basta fazer faculdade, você tem que ter um PIC, um PIBIC, a monitoria, a extensão. Então a gente vem de uma cultura de exaustão. E por isso que a gente adoece. Não tem dúvida. Por que a saúde mental do médico ela é ameaçada no contexto sociohistórico do Brasil? Isso não se replica em todos os lugares do mundo, isso é importante ser dito. No nosso contexto, nossa saúde ela é ameaçada porque a gente vive sob pressão o tempo todo. E aí, de repente, a rede social vai ser mais uma pressão, além do plantão, além do consultório, além da residência, além da pós. Entende? Então, assim, vamos tentar trazer leveza para tudo. Pode ser leve. Pode ser leve, sem tanta angústia de performance. Angústia de performance. Sem isso. É muito importante essa tua fala, Alberto. Nossa, porque a gente está falando aqui de mentalidade, porque a Sim. gente vê, isso é um comportamento Sim. que você falou que desde antes de entrar na faculdade a gente Sim. vem com esse comportamento. Isso é muito verdade. Muito. Que a gente estuda para tirar as melhores notas, Sim. para ser o melhor aluno, para passar no vestibular, para e esse ciclo de comportamento também vai se replicar para quem entra na rede social Sem e não toma dúvida. esse cuidado. Sem dúvida, cara, sem dúvida. E eu penso, sabe, André, que e aí especialmente ou para quem está entrando agora, ou para quem já entrou, mas está meio engatado, é preciso criar essa cultura de leveza desde o princípio. Porque veja o que pode acontecer. Se eu entro na angústia da performance, me cobrando uma performance que não é minha, trazendo até uma artificialidade para o processo, certamente eu canso no meio do caminho e pode criar um bloqueio. Do tipo assim, isso não é pra mim. Eu não quero estar aqui. Mas não é não quero estar aqui. É não estar aqui nesse grau de complexidade de autocobrança. Então, para quem já está no processo, sair da pressão e ir para a leveza pode ser mais desafiador do que para aquele que já começa na leveza. E o processo pode fluir de forma muito mais orgânica e natural. E como ser mais leve na rede social? Porque o que a rede social, às vezes, Sim. ela estimula a pessoa para poder ter uma liberação maior de dopamina. Então, Sim. é a curtida, é o comentário, é o compartilhamento, são os números. Então, como que o médico ele pode pensar em entrar nesse espaço Boa. e não ficar refém do algoritmo Sim. que a rede social traz? Boa. Então, como que a gente pode ter essa leveza nesse sentido, sem tanta pressão? Como que a gente pode fazer? Perfeito. Acho que a gente falou do porquê e agora do como, né? No fim das contas, né? Como é que a gente vai tornar isso aí logístico? Acho que o primeiro ponto, a gente precisa entender qual espaço, isso é muito individual, qual espaço a vida digital vai ocupar na minha vida. Né? Qual espaço o meu posicionamento ele vai ocupar na minha vida. Tem gente que talvez vá conseguir tirar de letra e vá estar adaptado a estar com o telefone o tempo todo conectado do lado e vai estar, e que tudo posta, que tudo compartilha, que tudo gera assunto. Para outras pessoas, vai ter que ter um espaço reservado para isso, um momento até na agenda, né? Então, assim, naquele momento da semana é quando eu vou, sei lá, gravar um vídeo, eu vou colocar uma caixinha de pergunta, ou eu vou responder alguma coisa que me foi trazida, sabe? O que eu acho, André, é que todo mundo precisa se perceber nesse processo, né? Para mim, por exemplo, tá no carro, parar o carro na garagem do meu prédio, gravar um vídeo é muito tranquilo. Para outras pessoas, não. Elas vão precisar, talvez, do momento da agenda
naquela hora da semana para poder trazer aquele processo. Então eu acho que não tem receita de bolo para isso. Eu acho que não tem a receita de bolo. Você faz de um jeito que para você faz sentido e você dá conta. Eu faço de um jeito que para mim faz sentido e que eu dou conta. Então acho que o primeiro passo para a gente chegar na leveza é que cada um se conheça. Né? Então, qual é a relação que eu tenho com a rede social até aqui? Né? Qual é a relação que isso sempre trouxe aí para a minha vida pessoal nesse contexto? Né? Quanto de tempo para mim faz sentido me dedicar para esse processo? Entende? E aí cada um vai tendo suas artimanhas. Eu tenho um trabalho pessoal, por exemplo, eu sempre chego no final da tarde, ou da faculdade, ou do consultório, e aí eu olho o telefone a última vez antes do jantar. E aí depois que eu janto, eu geralmente gosto de ver o jornal e eu vou ler. Então eu tenho um compromisso, e é um compromisso assim, que fala sobre uma organização processual para acontecer, entendeu? Eu não vejo o telefone antes de dormir. Né? Até por conta de uma questão muito objetiva, metabólica de ativação noturna, que a gente precisa dormir bem para dar conta da vida que é corrida e que tem sobrecarga. Né? Então, assim, para mim, o telefone, automaticamente a rede social, ele se encerra na hora que eu chego em casa. Né? E aí, por quê? Porque para mim isso faz sentido. Né? Então, assim, dentro do final de semana, para mim não faz tanto sentido eu estar com minha família, eu estar curtindo uma coisa ou outra. Eu tenho o privilégio de não trabalhar no final de semana e estar no Instagram é trabalhar, para mim eu tenho essa visão, então eu não trabalho também, eu não tô na rede social no final de semana. Entende? Então, assim, é preciso que a gente se conheça para saber que espaço e qual a logística isso aí vai entrar dentro dessa rotina. Né? E cada um no seu caminho, respeitando sua singularidade. Uhum. Achei assim muito interessante a história de você fazer a divisão, né, do trabalho, que a rede social Sim, é um trabalho e a sua sim, forma de produzir o conteúdo, que é mais natural. Você sim, não pensa num período para você sim. produzir, pelo que eu percebi, você É, vai sim. pensou em algo agora, você já vai e Isso, faz. mas eu entendo que para algumas pessoas é preciso ter aquele espacinho na agenda. Então, sei lá, nessa semana, toda semana, no final da tarde da segunda-feira, ou no começo da sexta-feira, eu me organizo para fazer isso. Tem um colega meu que eu admiro muito, que ele faz isso toda terça-feira de manhã. E é legal que toda terça-feira, às 6 horas da manhã, ele faz uma live. É uma coisa Ah, meio religiosa dele. Ele aham. começa a terça, ele faz a live das 6 às 7, eu digo que eu tô na faculdade, eu deixo ele lá, e eu fico ouvindo ele, sabe? E aí ele parece que ele produz o conteúdo dele na manhã da terça-feira e depois a vida dele segue. Massa, porque para ele faz sentido ser dessa forma. Ele se Entendeu? Então, ele se organiza. organiza. Então, assim, tem gente que vai precisar dessa coisa mais processual, tem gente que vai conseguir fazer de forma mais orgânica. Não tem receita de bolo. Tem eu me conhecer e saber como é que isso se encaixa na minha vida, na minha rotina. E aí, automaticamente, a gente faz melhor. E qual é o teu propósito que te guia dentro da tua produção de conteúdo? Você tem falado você quer atingir profissionais, Sim. você quer atingir paciente, eh, você olha a parte das curtidas, do engajamento, como é que você tem lidado com isso? Pois é, massa falar sobre isso que a gente vai chegar nesse processo. Eu digo que, e eu já pensei muito, refleti pessoalmente sobre isso também, sabe, André? Eu digo que eu tenho dois caminhos aí, na hora que a gente fala desse posicionamento na rede social. Um caminho é um caminho mais egoísta, ou seja, de mim para mim, e outro caminho é um caminho de mim para o mundo, sabe? Na hora que eu falo desse caminho de egoísmo, eu falo de um movimento muito pessoal, e aí me permite compartilhar essa coisa quase íntima. Para mim, escrever é terapêutico. Né? Então, na hora que eu problematizo coisas da minha rotina, e por isso que eu falo que é egoísta. Às vezes é muito pra mim, entendeu? E é um assunto que não tá na mídia, é um assunto que não tá sendo falado ou comentado, e que pra mim faz sentido e eu vou compartilhar sobre isso. Se eu tiver 100 comentários ou 10 comentários, isso não chega porque foi pra mim. Por isso que eu chamo que é o caminho egoístico, sabe? Uhum. Mas aí tem o outro lado. Esse outro lado é um lado eminentemente laboral e de trabalho, né? Eu estou na rede social hoje pensando numa logística de posicionamento profissional. Isso é uma coisa muito clara para mim e que não é um problema, né? Acho que tem que estar muito claro para todo Boa. mundo, né? Eu estou na rede social hoje entendendo esse movimento como um movimento que fala sobre profissionalismo, sabe? Uhum. E eu acho muito legal quando as pessoas vêm para mim porque não me conheciam, porque viram uma postagem, ou porque viram algum vídeo, uma coisa ou outra, e aquilo fez sentido. Eu acho que isso é legal, né? Então, assim, e é muito bem trabalhado na minha cabeça. Isso é o meu trabalho, tá? E aí, ao longo dos últimos anos, e esse que eu chamo da transição de agora, eu sempre escrevi para o público, né? Então, sempre era um conteúdo mais reflexivo, subjetivo, que é disso que eu gosto de veicular lá dentro, e numa linguagem acessível para todo mundo, sabe? Há mais ou menos, Andrea, eu vou chutar aí, do final do ano passado para cá, começou a haver uma mudança dessa minha comunicação com a minha audiência, né, com a minha persona.
como o marketing chama, né? Chama. É. Começou a ver, porque eu comecei a ter uma interação maior, às vezes, com o profissional de saúde. Então, o colega médico, o psiquiatra, o psicólogo, o terapeuta ocupacional. E eu comecei a notar que começou a haver meio que, até da minha parte, uma confusão naquilo que eu estava veiculando. Então, às vezes, eu levava um conteúdo muito sutil, que fazia sentido para as pessoas que eram talvez os meus seguidores mais antigos, mas que não conectava com essas pessoas novas que estavam chegando. E às vezes eu ia com coisa muito técnica, né? Então, sei lá, eu fiz uma postagem, eu lembro atrás, quando a Anvisa aprovou o primeiro anticorpo monoclonal para Alzheimer, uma postagem super técnica, falando de farmacologia, farmacocinética, que para muita gente não fazia sentido estar ali dentro, sabe? E aí eu comecei a ver um movimento meio que de puxa e encolhe nesse processo, sabe? Eu queria escrever do sutil e subjetivo para pessoas que talvez não acompanhavam isso. E eu meio que entrei meio que no transe, numa crise desse processo, de tentar entender de que forma eu ia organizar isso na minha prática. E foi na hora que eu resolvi abrir um caminho paralelo, tá? O meu Instagram tradicional, que é o meu Instagram mesmo, hoje ele se configura enquanto Instagram de conteúdo técnico, tá? Dentro dele, eu falo para a persona profissional de saúde e falo focando especificamente na prática clínica em psiquiatria, psicogeriatria e cuidado paliativo, que é o que eu faço, educação médica, tá? E aí uma coisa que eu pensei, né? Começou a me fazer falta escrever do sutil e do subjetivo. E aí eu fiz um Instagram da minha clínica, né? Que também é 100% gerenciado por mim, tá? E aí nesse outro Instagram, ele tem um foco para atingir o público em geral, o público não leigo, que vem procurar um conteúdo que não é técnico, e que dentro dele eu consigo desaguar essa minha veia do subjetivo e da fala para todo mundo, né? Então, assim, hoje eu estou nessas duas frentes, no fim das contas, né? E que para mim faz muito sentido estar nas duas, né? Inclusive, tem até um plug nesse contexto, que na hora que eu abro o Instagram da minha clínica, eu consigo ter espaço para as outras pessoas que também trabalham comigo. Né? Hoje eu tenho colegas que são psicólogos, geriatras, nutricionistas, outros psiquiatras que trabalham no meu espaço e que agora a gente consegue ter, e a gente está planejando isso exatamente nesse momento, um conteúdo aí focado para atingir o paciente e a família. Não o conteúdo técnico que aí eu mantenho na minha rede social privada. Olha aí, um direcionamento que aí às vezes você vai tendo essa clareza com. Total, cara. E veja, quanto tempo eu não passei refletindo. E aí e assim, poxa, eu vou escrever. Ai, não faz sentido. Não, eu volto. Não. Fica naquela coisa até a hora que eu entendi. E foi tudo bem, porque eu demorei meses para poder entender que eu ia conseguir desmembrar o processo e tá fazendo muito sentido. Entendeu? E aí eu continuo. No momento em que eu quero falar sobre uma questão técnica da nossa prática, da nossa rotina, da ciência, que a gente é fã e fanático. Sei lá, eu falei da diretriz nova de hipertensão semana passada. E aí a gente foi e falou sobre isso na minha rede social privada. Enquanto na minha outra rede social eu falei sobre psicoterapia, uma coisa relacionada ao autocuidado. Ótimo, a gente tem que ter essas duas frentes no fim das contas, né? Arrumou mais um trabalho. Mais um trabalho que importante, que para mim faz sentido, né? Que é com a mesma leveza e agora dividido aí a energia entre as duas frentes. Boa. Você falou duas coisas muito importantes que a gente tem que ter essa clareza. O público-alvo que a gente define não é uma Sim. coisa enrijecida. Perfeito. Você, ao longo do Perfeito. caminho, você Sim. pode mudar essa rota Sim. e você ajustou. E Uhum. outra coisa que é o trabalho da consistência. Perfeito. É isso que te faz Sim. ser percebido. Exatamente. E aí eu já te percebia como Uhum. um psiquiatra que trabalhava com a parte de cuidado paliativo, Sim. de psicogeriatria, eu já te percebia dessa forma pelo teu trabalho na rede social. Pois é. E, Sim. e nesse trajeto, foram o quê? Uns 10 anos de rede social? Não sei quanto tempo que você está. Que eu tô? Não, 5. 4, anos. 5 anos, né? 21, 4 anos. 21, 5 anos. Então, me conta como que você lidou com as críticas. Sim, esse é um ponto, né? Como que Tópico foi? sensível. É, tópico sensível, porque a gente é chamado de blogueiro, Sim, a sim, gente. Eu tenho plena consciência de que a gente não vai agradar todo mundo e tá Sim. tudo bem, porque às vezes Sim. a pessoa fala mais sobre ela do que sobre a sim, gente. total. E como que você, assim, venceu essa barreira da crítica? E o que é que você pensava quando via um comentário, quando a pessoa falava sobre o seu posicionamento, sobre você estar lá na rede social? Como é que foi isso para você? Acho que eu não venci isso não, tá? Não, Acho que não venci isso não. Vamos deixar muito claro aqui dentro, tá? Eu acho que eu tô trabalhando isso na prática, nem sei se eu vou vencer um dia essa questão, entendeu? já crítica. É da crítica, né? Isso é uma coisa que, e, novamente, assim, eu estou exposto
Lá tem minha foto, tem minha rotina, lá tem meu dia a dia, lá tem meu trabalho. Tem gente que bate palma, tem gente que não vai se agradar e talvez fale pelas costas ou fale até abertamente que aquilo não faz sentido, né? Mas assim, literalmente, é preciso que a gente entenda que isso aí tá dentro do pacote. Não tem como. Não, o que eu vou fazer com o afeto negativo que isso vai gerar em mim? Eu vou ficar com raiva? Eu vou ficar com vergonha? Constrangido? Aí é um trabalho pessoal de muita honestidade que a gente precisa ter em mente e que tem que desempenhar nesse contexto, né? Mas que isso vai chegar. Não tem como estar hoje posicionado dentro de uma rede social, exposto ao mundo, sem achar que a gente vai ter uma crítica nesse processo, né? E aí eu não venci essa barreira, eu lido com ela todos os dias praticamente, né? Mas assim, um exercício que eu faço, André, e eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter muito em mente, eu tenho que saber, e aí eu digo assim, nada paga dormir com a cabeça tranquila no travesseirinho no final do dia, né? Eu tenho plena consciência de que o que eu falo, o que eu compartilho ou o que eu professo nas minhas redes sociais, eles falam sobre o que para mim faz sentido e o que para mim é real e verdade. E eles são atravessados por ética do começo ao fim e por ciência, né? Então, assim, a crítica ela vai chegar. E talvez a crítica chegue não é porque pela falta ou pelo excesso de ética, pela falta ou pelo excesso de ciência. É talvez pela forma como eu falo, é pela roupa que eu tô usando, é pelo cenário que eu tô, é se, sei lá, se eu falei rápido ou devagar, se eu gaguejei, se eu repeti muitos pronomes aí na fala. A crítica vem, tá, às vezes ela vem pobre no fim das contas, geralmente de alguém que não tá dentro desse mesmo meio. Isso eu acho que é uma outra camada que a De gente sabe alguém que que não acontece, construiu, que né? não construiu. E aí é muito fácil falar que, nossa, a doutora André é assim assado se tu não se expõe. Né? Então, assim, e aí é interessante, se a gente tá aqui dentro, a gente precisa ter um trabalho pessoal de saber se eu consigo, com as minhas ferramentas, com as minhas habilidades, lidar com a crítica negativa. Porque ela vai acontecer. Ela vai chegar. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que estar muito em mente, mas que na hora que aí na minha prática, na hora que vem, talvez eu lá. E já vieram alguns momentos, acho que a gente pode falar até de algum exemplo daqui a pouquinho, né? Aí eu volto para mim, né? Eu tenho consciência de que o meu trabalho aqui, ele fala sobre ética, fala sobre ciência, fala sobre a minha consciência. Eu tenho, então tá tudo bem. E aí no outro dia eu acho que eu tô um pouquinho melhor e já tô lá de novo, entendeu? Ah, me conta então esse exemplo da Ah, crítica cara. e se tem uma forma Sim. da gente usar a psicologia positiva diante dessa Ah, que massa. crítica, da, eu não vou dizer blindar, porque blindar é um Sim. termo muito forte, Sim. mas como que É. a gente pode ser antifrágil Boa. diante dessa Antifrágil. crítica? Acho que o exemplo, assim, eu me lembro de. Houve algumas situações, assim, muito marcantes da crítica ou, sei lá, desse desconforto na rede social. Um deles foi. Eu acho que até hoje foi a postagem que mais viralizou na minha rede social, no meu Instagram, que foi uma postagem sobre cuidado paliativo e sobre o contexto da morte de uma pessoa muito famosa, né? A gente pode até compartilhar depois. Então, e aí eu escrevi assim, de forma muito emocionada, né? De forma muito, muito verdadeira, com o que pra mim fazia sentido a morte daquela pessoa. A morte do Papa Francisco, né? Nem faz tanto Ah, tempo. sim. E aí eu escrevi sobre uma coisa que fazia sentido pra mim. São textos que são escritos por mim, como eu falo, né? Então ali tá a minha cara, tá a minha essência naquele contexto. E foi desse post que viralizou, né? Então, assim, porra, calma, muita coisa, né? E tome compartilhamento, compartilhamento, compartilhamento. E eu, poxa, que legal que isso aí tomou uma proporção tão grande, né? E é meio curioso isso, né? Que às vezes você escreve alguma coisa que nem tá. E de repente isso aí tem uma dimensão, né? Acaba que cai no gosto, entra no algoritmo e vai embora, né? E aí no outro dia, André, eu acordei, que eu abri, e aí tem outro exercício pessoal. Eu só abro rede social depois que eu volto da academia. Então eu acordo, eu malho, eu faço cardio na praia, eu tenho exposição solar todos os dias. Em casa eu olho meu telefone, ele não vai comigo de manhã. Isso é uma outra dica que fica pra você diminuir tempo de tela, né? E aí quando eu chego em casa, na hora do meu café da manhã, que eu abro o meu Instagram, esse post ele foi compartilhado por uma pessoa muito, muito importante no nosso país, tecnicamente falando, né? E era uma pessoa assim que tem, sei lá, milhões de seguidores e que ela fazia uma crítica intensa à minha postagem, sabe? E assim, ela compartilhou de fato, assim, o título, veja, ela não compartilhou o meu, mas ela compartilhou o título da minha postagem e que eu vi que tinha umas pessoas de São Paulo compartilhando. E aí ela compartilhou isso e fez uma crítica bem profunda naquilo que estava sendo trazido. Contradizendo o que eu tinha trazido anteriormente, sabe? E aí aquilo mexeu, assim, sabe? Aquilo chegou novamente, assim, tocou naquela pontinha, assim, da vaidade e do orgulho, sabe?
Até porque é uma pessoa que eu admiro pra caramba. Entendeu? Uma pessoa que eu admiro, que eu sigo e que eu vejo a aula dela em vários eventos. Aí eu, caramba! Ela me notou dessa forma, entendeu? Aquilo chegou de uma forma bem, bem dura. E aí aquele amargo ficou durante um tempinho, assim. Acho que naquele dia, aquilo mexeu comigo, sabe? E aí, sabe em que momento eu virei a chave do processo? Quando eu me entendi que a crítica dela também fazia sentido pra mim. Sabe? O que ela escreveu, eu não tava contradizendo o que eu tava falando, eu tava criticando. Sabe? O meu ponto de vista, eu leio novamente aquilo que eu escrevi, o vídeo que eu gravei, ele permanece fazendo muito sentido pra mim. Da mesma forma que o que ela trouxe também faz sentido. O que é que eu tirei de lição disso? Que tudo na vida é ponto de vista, cara. Sabe? Às vezes não tem certo e errado, preto ou branco. Tem a minha perspectiva sobre um problema e tem a doutora Andrea que olha para isso de outra forma, com outra objetiva, com o caminho dela, com a bagagem dela. E não quer dizer que a minha visão é certa e a de doutora Andrea está errada. Quer dizer que, inclusive, a gente pode se complementar nessa narrativa. Porque aí depois eu respondi a ela na rede social. Né? Depois de um tempo, eu digeri, eu refleti, eu fui pra terapia, a coisa foi e voltou, e aí eu compartilhei com ela de forma muito, 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 muito verdadeira e leve também. Que eu demorei um tempo pra poder digerir aquilo, muito mais assim, porque foi decepcionante pra mim ser criticado por alguém que eu admirava tanto, mas que a gente não precisava concordar com absolutamente tudo. Entendeu? E que eu ratificava o meu posicionamento ali naquele momento, entendeu? Porque se outra pessoa daquela envergadura morresse hoje, eu acho que eu acreditaria da mesma forma como ela, entendeu? Mas a crítica veio. E aí veja o movimento, a crítica vem, ela gera mal-estar, ela mexe com alguma coisa aqui dentro, e é preciso que a gente, e assim, a lógica da crise, a gente vem caminhando numa linearidade, a crise vem, a gente, opa, e a gente volta pro status depois de um tempo. Né? A gente não pode ficar na crise, não posso ficar na dor, né? Então, meu Deus, por quê? Não, não. Eu trabalhei, refleti sobre aquele processo, e aí, novamente, assim, acho que um movimento até sutil e positivo, né? Já que você trouxe isso. Cara, tudo que bate na tua porta, vamos tentar aprender uma lição, né? O que é que eu posso aprender dessa crítica que essa colega me fez? Né? Será, disso, eu posso tirar algo positivo disso? Às vezes sim. Às vezes não. Joga pro universo. Se não faz sentido pra você, se não... Acabou, acabou. Não tem que ficar remoendo aí na sua cabeça, sabe? E foi isso que eu fiz. Isso foi o momento mais marcante, assim. Mas já houve algumas outras situações de uma situação embaraçante e outra, mas que, novamente, eu tendo a consciência de que o que tá ali fala sobre minha ética, minha ciência e o meu propósito, tá tudo certo. Nossa, então essa foi a crítica mais difícil, Essa porque era uma foi. pessoa que você Essa foi, admirava total, total. Eu bastante. encontrei, inclusive, ela recentemente no congresso. Ah, E aí é como se eu voltei pra aquele lugar, sabe? ah. E aí eu quebrei o gelo, falei com ela e foi tudo certo, entendeu? Mas aquilo gerou um desconforto e eu acho que isso fala, inclusive, sobre eu humano. Né? A gente vai sofrer com o que atinge o nosso ego, com o que atinge o nosso orgulho. Mas que bom que a gente pode aprender também com isso, né? É o olhar para dentro. Sim, olhar pra dentro. Você falou assim, olha, alguém criticou, Sim. alguém falou, então você olha para dentro, realmente eu comuniquei da maneira que eu gostaria, eu posso melhorar, e aí depois, se Perfeito, não cara. fizer sentido, não Sim. precisa aceitar. Sim, É o que ela total. tem a opinião e o que você tem, né? Não, André, eu penso que inclusive isso é um exercício que se expande para além do posicionamento digital. É de humildade, né? A gente erra, cara. Sabia que a gente erra? A gente Claro. erra. E tá tudo bem a gente errar, né? A gente vacila, às vezes a gente fala, né? Tô tentando lembrar aqui de uma situação que teve um erro técnico, assim, na fala, alguma coisa de medicação. E eu me lembro que eu pedi, eu não quis apagar a postagem, mas eu comentei no comentário, eu pedi desculpa. Eu errei, eu falhei. E tá tudo bem falhar. Né, eu digo todos os dias aos meus alunos, né, do aluno da graduação, do aluno residente, do aluno mestrando, né, que eu estou nesses 3 cenários de atuação na educação médica, na hora que a gente reconhece a nossa vulnerabilidade, que a gente valida a nossa imperfeição, a gente tira um peso muito grande das costas, cara. Né? Então, assim, que delícia ser imperfeito, sabe? É bom ser imperfeito, que aí a gente pode errar. Se eu me doto de uma de perfeição, de querer performar o tempo todo, de querer não vacilar com isso, aí vai ser muito mais pesado. E aí vamos, sei lá, fazer um paralelo com a nossa pauta aqui de hoje. E aí eu acho que é uma crença muito, muito presente, e eu escuto muito de alguns colegas, essa coisa do perfeccionismo, sabe? Tem que ser tudo perfeito. E aí eu não posso gaguejar, eu não posso estar com olheira, eu não posso escrever assim assado. Aí a gente vai alimentando essa lógica de performance e talvez não destrave nunca, porque a gente vai estar o tempo todo se invalidando daquilo que a gente pode oferecer. E o que conecta você a outra pessoa, talvez a sua rotina corrida,
Talvez é o conteúdo que você compartilharia durante 20 minutos. Talvez é um texto que você faz de forma rápida, sei lá, na fila do estacionamento para poder entrar em algum canto, entendeu? E aquilo ele já conectou. E não foi perfeito. E não foi incrível. Foi um conteúdo pontual e sutil que estava ali junto com você. E a sua Entende? mensagem que você E a quer mensagem foi, cara. E a mensagem foi, né? Então, assim, pensar nessa lógica do perfeccionismo, eu acho que é super importante para a gente conseguir virar essa chave, sabe? Eu acredito. Uhum. A gente tem eu acho que a medicina, já desde antes, como a gente já falou sobre isso, ela traz essa sensação de que a gente não pode errar, Sim. porque a gente cuida de vidas e errar realmente. Sim, total, Aí cara. acaba que essa mentalidade acaba muito com a Muito. gente, e a gente precisa ter esse exercício de que Sim, realmente o perfeccionismo não sim. vai existir e a gente aceita. Exatamente, André. Vê que coisa legal, né? A gente tá falando de uma ferramenta que vem da nossa formação e que impacta nisso aqui que a gente tá fazendo agora. Uhum. Interessante isso, né? Interessante. Me conta agora sobre rotina de cuidado mental que você indicaria para um Cara, médico que está aí construindo a carreira, que está pensando, seja entrar na rede social como uma forma de sim, se posicionar. sim, Que rotina de cuidado mental que poderia ter? Você falou um pouco também da noite, que sim. você desliga ou Aham. deixa desativado o celular. Então, me conta como que a gente É. pode ajudar. Eu acho que isso é fundamental, para além até dessa pauta que a gente trabalha aqui dentro do posicionamento digital, da rede social, né, André? A gente, dentro de um atravessamento cultural, dentro da medicina, né, a gente fala para esse público aqui agora, a gente alimenta uma estética do médico sobrecarregado, do Uhum. médico que trabalha muito, do médico cansado, né? Eu falo muito dessa estética do cansaço. A gente naturaliza a ideia de estar sempre cansado, já notou isso? Notei. Né? De E a estar gente tá sempre correndo. sempre. E não, a gente vai se reunir com amigos médicos. Ah, eu tô exausta. Eu não aguento mais. E a gente normatiza essa estética. Isso fala de uma estética, de um estereótipo do médico cansado, Doente. sobrecarregado, doente, que não tem tempo para nada. E aí o contraponto, você tem tempo para tudo. Você tem tempo para o seu trabalho, aí você assume o plantão, a rotina, a residência, a pós-graduação, tudo. E aí você se perde nesse caminho, sabe? Eu acho que a gente fala hoje de um lugar, André, em que mais do que nunca, né, a gente hoje vive uma crise global de sofrimento e adoecimento mental. Na nossa profissão, isso aí é algo que tem que ser trabalhado, né? Os números eles são impactantes nesse contexto. A gente sabe, e eu digo sempre assim, a gente não quer mais falar de desgraça. Todo mundo sabe a crise está posta. Bora falar de tentar mudar o contexto, né? Bora parar de falar de depressão. Aí, sei lá. Aí, não, venha falar sobre a saúde mental dos médicos. Não, eu digo, hoje eu não falo mais sobre isso. Mas quer que eu vá falar sobre promoção de saúde mental? Eu vou Uhum. amanhã. Quer falar sobre prevenção? A gente vai discutir, construir uma coisa massa junto, entendeu? Por quê? Porque eu acho que a gente tem um compromisso pessoal com isso. Médico não é exemplo a ser seguido, né? Daquela história. O endócrino não pode ter obesidade, o psiquiatra não pode ter depressão, sei lá, e o pneumologista não pode fumar. Não é assim que funciona. É todo mundo em uma cadeia de imperfeição e de vulnerabilidade. A vulnerabilidade que eu carrego é tão igual ou até maior, às vezes, do que aquele paciente que naquele cenário ali eu atendo, que ele traz consigo naquele contexto, sabe? Mas qual é a diferença de mim, que sou um ser para o cuidado, para aquele que bate a minha porta em busca do meu cuidado? Eu sei caminhos. Uhum. Meu paciente não sabe. Esse é o meu papel com ele. Eu sou o tutor dele. Né? Eu não vou caminhar por ele, nem colocá-lo no braço. Eu vou tutoriar o processo de construção de saúde dele. Eu acho que esse é o lugar do médico. Né? Então, assim, eu não vou fazer por você nem resolver sua vida. Não resolvo nem a minha. Mas vou estar contigo no processo, caminhando junto. Com o que eu tenho de ciência e de técnica. Tá? Então, eu não sei um caminho. Então, por que eu não aplico isso em primeira pessoa? Uhum. Entende? Então, assim, a gente fala sobre a importância da atividade física. É. E a gente está negligenciando a nossa atividade física. Uhum. A gente fala sobre a importância dos relacionamentos e da afetividade social. E qual foi a última vez que eu me sentei num café despretensioso com um amigo para fofocar, para conversar sobre a vida, ou para ir no cinema com o namorado, com a namorada? Entende? Então, assim, eu acho e eu defendo isso pra caramba. A gente precisa ter uma agenda de autocuidado. Isso é real. E às vezes é uma agenda concreta. É estar ali no Google Agenda o momento da atividade física, o momento do lazer, o momento de fazer uma coisa ou outra, da descompressão. Porque isso tem que fazer sentido. Se no fluxo natural não está acontecendo, que haja um compromisso de esforço para poder acontecer. A psicologia chama isso aí de ativação comportamental. Às vezes eu nem quero fazer,
mas vai fazer porque sabe que o feedback é importante. Do tipo, não tenho energia para ir para o exercício físico. Vai fazer sabendo que o feedback é importante, que sai de lá melhor do que entrou. É verdade. Entendeu? E quantas vezes não é assim? Né? Então, assim, uma coisa da minha prática, assim, né? Às vezes eu sempre divido, eu nunca estou no consultório o dia inteiro. Então é sempre um turno de consultório e um turno de faculdade e ou de hospital. Eu não consigo, por exemplo, estar dentro da academia, na sala de aula, sem ter feito atividade física antes. Eu fico lento. Né? Eu acho que o meu corpo já se condicionou a ter que ter atividade física das 5 às 6 da manhã e exposição solar. Se eu passo batido nessa rotina, acabou meu dia, cara. Acabou. Mas isso é o que pra mim faz sentido. Talvez meu colega, ele tem um caminho diferente. Ele tenha que dormir talvez até às 7, que eu nem consigo mais dormir até 7 horas. Até no sábado e domingo eu já acordo ali 5h30 e isso aí. Então assim, por quê? Porque eu encontrei, isso é um compromisso muito real comigo, sabe? E aí, não sou exemplo pra ninguém, mas é o que pra mim faz sentido, sabe? Existe um compromisso pessoal de autocuidado, sabe? Que me protege de muita coisa. Então, na hora que eu falo, por exemplo, eu acho que hoje eu me posiciono na rede social de forma moderada. Eu não estou o tempo todo ali, eu não estou todo dia ali dentro. Eu estou no momento em que me cabe e que para mim faz sentido. Sabendo que tem outras coisas que são prioritárias, é outro ponto. O trabalho, ele ocupa certamente hoje o maior espaço que eu tenho na minha vida, mas ele não é o mais importante. Eu sou médico, mas eu sou marido, eu sou filho, eu quero ser pai, eu sou um cara que gosta daquilo, eu gosto de cozinhar, eu gosto de viajar. Ah, eu também sou médico. Entendeu? Então, na hora que a gente consegue tentar equilibrar mais desses processos, a gente fala de um movimento muito oportuno, sabe, André? E a gente nunca falou tanto sobre prevenção em saúde mental. A gente não falava sobre isso há 20 anos atrás. Falava não. A gente fala de uma agenda de prevenção em saúde mental. Da mesma forma que eu falo sobre atividade física para prevenção de doença cardiovascular, a gente fala hoje de momentos de lazer, de contemplação, de práticas de autocuidado como prevenção para sofrimento e adoecimento mental. Entendeu? A gente se equipara muito hoje à clínica nua e crua quando fala de prevenção e promoção de saúde, né? Então essa agenda tem que ser minha, buscando um equilíbrio no processo para que a gente possa caminhar com mais leveza. A gente volta para a leveza. Perfeito. Então, estamos encerrando com chave de ouro, com essa fala aí de Alberto sobre essa rotina de colocar Sim. na agenda, de você realmente ter esse tempo para Sim. você. E a gente está encerrando aqui o nosso episódio. Eu queria que você deixasse, Alberto, fique à vontade, se você quiser divulgar sua rede social, uma mensagem ou um livro, ou algo que você queira passar como essa mensagem final para quem está nos escutando ou nos assistindo aqui no YouTube, nas redes aí do podcast. Eu acho que a gente falou, se a gente fosse pensar em nuvem de palavras, eu acho massa isso, esse recurso tecnológico. Eu acho que a principal palavra foi leveza, né, André? Leveza. E acho que falar de leveza é um movimento quase contra-hegemônico ao que a gente assiste em termos de performance, né? Então, na hora que a gente falou aqui que pode ser leve e pode lhe posicionar sendo trabalho, eu acho que essa é a principal mensagem, né? E que esse movimento de leveza, ele fale sobre ética, ele fale sobre ciência. E tudo isso pode levar a gente para um lugar de muita organização profissional, né? Eu acho que eu vivo isso e quem sabe aí a gente não pode ir expandindo essa conversa e contagiando outros colegas a se posicionarem de forma ética, correta e com leveza, né? É isso. Então, muito obrigada a você que escutou, que assistiu o nosso episódio. Eu espero que você coloque isso em prática para a sua vida. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, nos siga, nos acompanhe para você ter mais conhecimentos além dos conhecimentos técnicos da medicina.